Meus irmãos e irmãs, temos a oportunidade de celebrar hoje o terceiro domingo do Advento. Nossa caminhada, então, já passa da metade e, por isso, a alegria e a expectativa pela celebração do mistério da encarnação. Recordando nossa caminhada, no primeiro domingo do Advento, partimos acendendo a primeira vela com o desejo e a atitude da vigilância. Uma vigilância também que se associa à grande esperança apresentada pelo profeta Isaías. No segundo domingo, nós vimos semana passada todo o sentido do batismo de conversão apresentado por João Batista em vista do arrependimento e da preparação para a vinda do Messias. E hoje este terceiro domingo nos coloca novamente no encontro de João Batista com os discípulos, os seus discípulos que se encontram com Jesus Cristo. Semana passada nós descobrimos a identidade de João como precursor, como último dos profetas do Antigo Testamento, um João que vivia a simplicidade e vivia também as dificuldades e os desafios do deserto, e nesta simplicidade se colocava não com roupas finas, como o Evangelho de hoje nos fala, e se colocava na simplicidade das refeições, para que com a vida ele também pudesse anunciar. Vimos a identidade de João Batista trabalhando e realizando o seu trabalho precursor às margens do Jordão, oferecendo um batismo de conversão, arrependimento, mas também um João que estava atento, principalmente aos saduceus, aos fariseus, que de modo particular buscavam apenas um elemento externo. Se nós pegássemos tudo isso, nós poderíamos então pensar todo o sentido desta identidade e esta missão de João, que vai ser revelada numa esperança misericordiosa, ou numa esperança em relação à vinda do Messias, como aquele que virá de uma forma gloriosa e virá também com a identidade do juiz. Assim, caríssimos, o Evangelho de hoje, ponto fundamental e essencial, está trazendo para nós as consequências deste anúncio que João Batista faz. As consequências da proclamação desta esperança, as consequências que se contrapõem principalmente com as expectativas das autoridades religiosas da época. O primeiro elemento que destaco do Evangelho de hoje é a mudança de cenário. Ou seja, com João Batista, semana passada, nós estávamos no deserto, estávamos às margens do Rio Jordão, com o anúncio, com uma voz que clama no deserto, com uma grande proclamação de libertação. Agora, nós estamos, como o próprio texto nos coloca, João estava na prisão. Esta prisão, consequência daquilo que ele fala como o princípio da verdade, daquilo que ele fala
a partir da sua identidade e missão profética. Ou seja, João não se adequa e não se cala diante dos desafios do anúncio. Então, primeiramente, esta prisão, ela é causada pela verdade, no sentido daquilo que ele anuncia, daquilo que ele proclama. A prisão e o deserto são lugares do sofrimento. E a conversão, um trabalho que João não só anuncia, mas também João vai experimentar. Ou seja, a conversão não é algo apenas que João pressupõe para a vida das pessoas, mas é algo que ele vai experimentar. E é daquilo que ele experimenta, ele então vai indicando como caminho de encontro ou de espera para o Messias. Então aqui está um dos primeiros elementos importantes para a construção da nossa espiritualidade dentro desse tempo do Advento. Não considerarmos que a conversão é sempre um fruto necessário primeiro para o outro. Sempre é o outro que tem que converter-se, sempre é o outro que tem que mudar primeiro, sempre é o outro que tem que dar um outro destino à vida. A experiência do deserto e da prisão vão ser para João, primeiramente, este grande laboratório, ou melhor ainda, uma grande escola no qual ele poderá então exercitar isso interiormente. Uma das características da espiritualidade do Advento, como tempo de esperança, como tempo de conversão e de santificação, é justamente a percepção desta interioridade. Então eu diria, iniciar a terceira semana do Advento é também perceber quais são esses frutos, ou quais são as consequências, assim como foram para João Batista o deserto e a prisão, quais têm sido para nós as consequências de querermos nos preparar para o nascimento de Jesus. Então, esta passagem é importante, a passagem de um deserto, de uma dificuldade, mas de uma liberdade de anúncio, de uma voz que ecoa para um lugar da prisão. Ou seja, o lugar onde João até mesmo vai diminuir a intensidade, o volume da sua voz, vai falar mais próximo com os seus discípulos, mas também a prisão será para João um lugar ainda deste anúncio. Então eu diria, é importante também percebermos as prisões que talvez vivemos, aquilo que às vezes nos impede de avançar dentro de um processo de conversão. Então, para João Batista e, consequentemente, para nós, é importante tanto as situações do deserto quanto as situações da prisão como lugar deste encontro, deste trabalho de conversão e de maturidade. Para João, é necessário, então, fazer uma pergunta a Jesus. E ele manda, então, os seus discípulos para este encontro. Aqui talvez seria importante nós recordarmos a dinâmica dos dois grupos de discipulado. O primeiro grupo, então, formado por João Batista, tinha toda essa expectativa da conversão e toda essa expectativa pela vinda do Messias. Do outro lado, nós vamos ter o grupo dos discípulos de Jesus, que então vão aprender, primeiro, todo o sentido do chamado. O segundo, a compreensão da sua tarefa e da sua missão
que é anunciar a salvação ou as alegrias da salvação, como nós rezamos, experimentada e testemunhada a partir da misericórdia. Então aqui nós vamos ter uma diferença fundamental. O grupo de discípulos de João, que é um grupo que precisa descobrir o Messias e todo o sentido do messianismo, e depois nós vamos ter o grupo dos discípulos de Jesus que conhecem o Messias, mas precisarão também fazer um longo caminho de compreensão, de aceitação e de mudança comportamental, principalmente porque esse Messias vai terminar numa cruz, vai terminar numa experiência de morte, num primeiro momento, para depois ressuscitar. Então, os dois grupos, eles vivem experiências de mudança, experiências de conversão. Assim, João Batista envia os seus discípulos para uma pergunta fundamental, ou seja, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Esta pergunta, que nasce do coração de João Batista, segundo os grandes estudiosos bíblicos, trata-se fundamentalmente do resumo de toda a pregação de João Batista e também toda a revelação apresentada pelo Antigo Testamento. Acolher, experimentar, encontrar-se com o Messias era tudo aquilo que o profetismo do Antigo Testamento anunciou. Então, para João, é também, segundo os estudiosos bíblicos, um profundo momento de crise na prisão. E esta crise está justamente naquilo que ele esperava: o Messias glorioso, o Messias juiz, o Messias que haveria de julgar, de separar, de então condenar, principalmente aqueles que então viviam na situação do pecado. Por isso os estudiosos bíblicos colocam João em crise na prisão, principalmente por esta incompreensão. Tudo aquilo que ele esperava, tudo aquilo que ele anunciava, agora então está numa outra perspectiva, está num outro sentido. Então, o comportamento messiânico, o comportamento de Jesus, com atitudes que se contrapõem àquilo que os profetas anunciaram, os coloca nesta crise, os coloca nesta dúvida. Então, João manda os seus discípulos justamente para superar esta dúvida e para, acima de tudo, abrir-se para um horizonte de conversão e de compreensão na prática, no dia a dia, o que de fato é o acolhimento do Messias. Por isso, o terceiro elemento que nós vamos ter está na revelação, num ponto-chave, que é a revelação de Deus na condição humana. Esta vai ser a grande novidade. Esta vai ser, então, a grande expressão de um Deus que se faz humano e, principalmente, de um Deus que se faz próximo. Então, caríssimos, aqui está um elemento fundamental para percebermos um dos frutos natalinos, que é o Deus humano, não perdendo a característica divina, e um Deus próximo. Então, quando nós vivemos o terceiro domingo com as alegrias da salvação, nós devemos pensar e rezar o quê? Rezar todo o sentido desse Deus que vai estar próximo de nós. Então eu diria, Padre, o que eu posso rezar esta semana? Ou seja, que o nosso coração
esteja disponível para perceber, para compreender e para acolher um Deus tão próximo de nós. Se a gente não entender a lógica da proximidade, nós não vamos entender a lógica da humanidade que se expressa principalmente no cenário do presépio. Então, um Deus que é divino, mas um Deus que opta justamente por esta humanidade e por esta proximidade. Assim, João, os seus discípulos e, consequentemente, nós hoje, no trabalho espiritual que desenvolvemos, no caminho de nossa fé, é passar a acreditar e a perceber neste Deus humano e, acima de tudo, num Deus misericordioso. A grande dúvida de João Batista estava nesse sentido. Era o Messias aquele que se fazia próximo, aquele que perdoava, aquele que restituía a vida, aquele que curava? É este o sentido do messianismo? É este o sentido do projeto de salvação de Deus? É este o sentido da nova vida que nós alcançamos em Deus? Por isso, a resposta de Jesus será o quarto elemento fundamental, ou seja, uma resposta que convida todos e cada um a fazer, primeiro, uma experiência de deixar-se surpreender. Se até então a compreensão do messianismo, ou da vinda do Messias, ou do próprio Messias, estava associada exclusivamente a uma condição de juízo final, nós vamos poder experimentar estas surpresas de Deus. A resposta de Jesus é uma resposta que caracteriza-se principalmente por dois verbos: o verbo ouvir e o verbo ver. Ou seja, ela surpreende porque ela não é apenas uma resposta teórica ou funcional. A resposta de Jesus é uma resposta experiencial, ou seja, sensitiva, que passa pelos 5 sentidos da vida de cada um daquele que é curado, que é perdoado, que tem a sua vida restituída. Então, caríssimos, aqui nós temos um outro elemento importante: a atenção a esses dois verbos, o verbo ouvir e o verbo ver. Ou seja, do que ouvimos até agora, nessas 3 semanas, ou iniciando ainda esta terceira semana, o que nós conseguimos enxergar em nós mesmos como processo de encontro com Jesus? Então, não nos basta ouvir a palavra, não nos basta dizer que fomos à missa ao domingo, mas o grande convite deste processo de conversão é justamente esta percepção. Assim como os discípulos de João enxergaram a praticidade do anúncio, o que nós também, ao longo de 3 semanas do Advento, já temos conseguido enxergar na nossa vida. Ou seja, não nos basta saber que o Messias vem. Não nos basta olhar para uma imagem da Virgem Maria grávida. Não nos basta montar o presépio em casa. Mas, acima de tudo, a percepção de que o acolhimento de Jesus assume uma obra chamada de redenção, e que esta obra, como discípulos que somos, torna-se também uma obra nossa. Assim, caríssimos, outro elemento fundamental, é importante percebermos os processos de libertação humana que Jesus realiza. E ele mesmo deixa claro:
Os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são curados, os mortos ressuscitam e os pobres, principalmente, são evangelizados. Aqui está a diferença no acolhimento do Messias e, consequentemente, do messianismo. A percepção da proximidade de Deus, a percepção, acima de tudo, de que esta proximidade causa uma libertação. Então, se estamos alegres, nos preparando para o mistério do Natal, nós também poderíamos nos colocar nesta condição. O que ainda nos causa cegueira, o que ainda nos causa paralisia, o que ainda torna-se uma ferida, como a ferida do leproso, o que ainda nos causa surdez, o que ainda nos causa morte, o que ainda nos impede de sermos evangelizados. Acho que são todas perguntas que nós poderemos nos fazer ao longo desta semana. Ou seja, sentir a necessidade de um Deus que se faz próximo é se apresentar a Ele numa dessas condições. Porque se nos apresentarmos a Ele simplesmente como os saduceus acharam semana passada, que bastariam ser filhos de Abraão para serem salvos, talvez a gente não sinta a necessidade de que algo muda ou de que algo está mudando dentro de nós. Então, não precisamos querer negar os nossos estados de surdez, de mudez, de cegueira, de paralisia, de morte, de pobreza. Podemos sim nos apresentar junto de Deus com tudo isso. Por isso, que esta terceira semana nos ajude a pensar quais são os processos humanos de libertação que o nascimento de Jesus pode realizar em cada um de nós. E por fim, Jesus termina dizendo: feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Qual é a grande alegria da salvação que provém de Deus? Poder oferecer a sua misericórdia. Poder oferecer neste Jesus humano e divino o caminho do reencontro. Então, se para muitos praticar a misericórdia é causa de escândalo, por isso muitos vão dizer à época que a cruz é um escândalo para o Messias. Então pensemos, caríssimos, viver a terceira semana do Advento como a semana da alegria é perceber a profundidade da misericórdia de Deus por cada um de nós. Apresentemos a Ele nossa cegueira, nossa mudez, nossa paralisia, nossa ferida, nossa pobreza, porque Ele vai se alegrar, principalmente por nos oferecer a sua misericórdia. E que esta seja também a nossa alegria. Desejo que saiamos desta celebração hoje envolvidos deste Espírito. Uma alegria que não é uma fantasia, mas uma alegria que me faz perceber um Deus que é próximo, um Deus que é bondoso e principalmente um Deus que é misericordioso. Que a alegria de Deus seja também a nossa alegria. Creio em Deus.